Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia, eu tô vendo aqui se não tá a janela aberta, porque eu tô escutando barulho da rua. Bom, enfim, essa rua daqui da frente é barulhenta mesmo. Espero que o áudio esteja bom. Espero que vocês estejam me escutando perfeitamente. Eu estou falando mais alto do que ontem, né? Porque as crianças foram pra escola. Êêê! Pois é. Então, eu tô gravando aqui do celular. Quero que vocês me respondam se vocês gostam de vídeo assim, porque aí eu posso estar gravando mais vídeo nesse sentido, assim, de um bate-papo. E eu achei um lugarzinho tão legal pra colocar a câmera em cima, assim, simplesmente, sabe? Tipo, coloca o rec e começa a falar, e você aí que tá lavando a louça, você aí que tá tomando banho, me escutando, você aí que tá fazendo trufa, passando roupa. Fica como se fosse um bate-papo mesmo, tá? Sem edição, sem corte, sem nada. E aí eu consigo fazer mais vídeos com, né? Bom, enfim, vamos lá ao que interessa. Olha só, eu vim aqui explicar e contar o que aconteceu com a minha bendita costas, né? Porque, querendo ou não, ela tem que ser bendita, né? Então, olha só. Como vocês viram no vlog anterior, eu tava fazendo, né, as minhas coisas. Foi na segunda-feira passada, tá? Segunda-feira passada ou 2 semanas atrás? 2 semanas atrás, né? 2 semanas atrás. Nossa, eu tô perdida no tempo. Bom, enfim. Foi logo em seguida que eu já não tava postando mais vídeos, tá? Aí, fui na segunda-feira, deixei as crianças, fui lá pra Kingston. Fiz tudo que eu precisava, mas não achei o que eu queria. Tem o vlog anterior, é o vlog que eu fiz, né? Aí fui passar o aspirador no carro, na parte de trás. Quando eu tava passando rápido na parte de trás, assim, eu não escutei, porque o aspirador tava ligado e o aspirador é barulhento. Mas eu senti aqui no lombar, né, um tec, assim, sabe? E na hora que eu senti aquele tec, assim, eu fiquei assim, sabe? E aí o que aconteceu? E aí eu tentei me levantar. No que eu tentei me levantar, uma dor. Sabe? Tipo assim. Aí o que aconteceu? Aí eu me ajoelhei no chão e continuei passando aspirador, né? Porque o tempo tava rodando lá e eu. Ai, meu Deus, e agora, né? E eu tentando relaxar ali, passando, e quase chorando, assim, passando o aspirador, né? Deu, ai, eu não acredito que eu agora machuquei minhas costas, né? E tentando tal. Até que uma hora eu não aguentei mais, eu deixei lá e fiquei de joelho ali no chão mesmo, do posto de gasolina, que eu tava passando o aspirador no posto de gasolina. E eu fiquei esperando até acabar o tempo do aspirador. E eu tentei relaxar o máximo possível, assim. Aí acabou o tempo do aspirador. Eu falei, eu tenho que levantar. Aí eu tentei levantar, eu não consegui levantar. Aí eu sentei de volta, assim, meu Deus, eu não tô conseguindo levantar. Aí o que aconteceu? Com as mãos, assim, eu me apoiei, eu não fiz força nas minhas costas, eu fiz força nos meus braços pra conseguir levantar. Fechei a porta, joguei o cabo do aspirador, assim, porque tinha que colocar no negócio certo. Eu simplesmente joguei, falei, desculpa, mas eu não vou colocar no lugar. Espero que ninguém esteja me vendo, mas se, né, por favor, não me julguem, porque... E fui andando pro carro como se fosse uma grávida de 20 meses, assim, sabe? Daí eu consegui sentar no carro. Sentei no carro. Gente, que dor. Mas tava conseguindo andar, pelo menos, né? Ok. Aí fechei a porta do carro, dei um tempinho ali, que eu tinha um tempo ainda pra buscar os meninos na escola. E daí fiquei testando se eu conseguia na embreagem. Gente, que dor, mas que dor. Aí o que acontecia? Eu conseguia, doía muito, mas eu conseguia. Então eu falei assim, eu vou buscar os meninos, né? Aí eu fui dirigindo, mas cada troca de marcha, era um palavrão, assim, sabe? Nossa, porque tinha que levantar o pé e, sabe? Mas eu consegui ir até lá. Aí na escola eu fiz aquele desabafo que era do vlog anterior, né?
Consegui pegar os meninos, fui andando assim, eu falei para as professoras, olha, eu machuquei as minhas costas, por favor, me ajuda, né? Elas pegaram a malinha deles, me ajudaram, só que elas não me levaram até o carro. Mas felizmente, acho que eles perceberam que alguma coisa não estava certa. E eu pedi para eles, por favor, fiquem do lado da mamãe, por favor, façam isso, por favor, façam. E eles foram, assim, fantásticos, felizmente, assim, eu tô muito orgulhosa deles, assim. Aí consegui subir, e assim, a minha sorte, que foi bem nesse dia, que agora eu e o Paulo, nós compramos um adesivo para conseguir deixar o carro estacionado na rua, sabe? Porque tava muito complicado o negócio de levar lá na garagem, é muito apertada a garagem, daí eu tenho medo de tirar o carro com as crianças fora. Então, agora a gente tem como estacionar na frente do apartamento, né? E foi bem isso que aconteceu. Felizmente também tinha uma vaga bem na frente do apartamento. Aí eu saí do carro, deixei tudo lá no carro, só subi com as crianças e consegui, e cheguei em casa e beleza. Daí o que aconteceu? Daí eu falei pro Paulo, Paulo, pelo amor de Deus, venha, não atrase, porque eu não tô bem. Tá, aí o que aconteceu? Ele veio, eu não conseguia ficar sentada. Eu simplesmente não consegui. Por isso que doía tanto quando eu tava sentada no carro. Nossa, tava doendo demais, assim, sabe? Parecia que o peso da minha coluna, tipo, pressionava, assim, sabe? Parecia que o meu próprio peso pressionava a coluna. Aí, tá, tudo bem. Mas tava tranquilo. Se eu ficasse deitada, tava tranquilo. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e fiquei no colchão vibratório que eu tenho, né? Porque volta e meia eu tenho problema nas costas mesmo. Fiquei no colchão vibratório. E ok, né? Daí o Paulo foi na farmácia, comprou uma pomada que, segundo o médico, essas pomadas aí não funcionam pra nada, assim. Só pra se você tem uma lesão, tipo, muscular, assim, tipo, jogou um futebolzinho. Mas nesse caso, essa pomada, ele falou, joga fora essa pomada que pra isso não vai servir. Mas enfim, fui lá, comprei, né? Comprei um paracetamol, né? Básico. E ok. Aí só tava assim, né? Eu tava deitada na cama, tava tranquila. Eu tentava levantar, gente, era uma dor. E quando eu tinha que ir no banheiro, era assim um filme de terror, porque eu falava, gente, que é isso? Eu já tive dor nas costas, mas não desse jeito, né? Aí eu tinha que me apoiar na cadeira, assim, e o Paulo ia arrastando, e eu tentando fazer com que a minha coluna não forçasse tanto, assim. Então, eu meio que me apoiava para meio que alongar a minha coluna, assim, era muito estranho. Aí, ok, e quando eu tinha que largar a cadeira para sentar no vaso, gente, eu tinha a sensação que a minha coluna ia quebrar, assim, sabe? De tanta dor que era, ok. Aí eu falei, quer saber, eu vou dormir, amanhã eu vou estar melhor, e enfim. Mas à noite, assim, tipo, era sei lá, 00:30 que eu tinha que ir no banheiro de volta, e eu tive que chamar o Paulo pra me ajudar, pra ir no banheiro, né? Tipo, me bateu um desespero. Eu falei, gente, essa dor tá aumentando, não tá parando. E um desespero, assim, porque eu falava, pô, tipo, por que isso tá acontecendo comigo? Por quê, sabe? Porque eu queria levantar, eu não conseguia, eu queria melhorar, eu não conseguia. E começou a me bater um desespero. Aí eu chorei. Chorei tudo que eu tinha pra chorar. Eu acho durante que eu não chorei, sei lá quanto tempo, assim. Eu chorei. E eu falei assim, não, quer saber, eu vou... Gente, calma, né? Tipo assim, daí eu mesmo, né? Calma, vai melhorar, vai passar, sabe? Mas chorar faz bem, né, gente? Chorar faz bem. E eu falei, não, vamos tentar ver o que a gente consegue tirar disso, né? Ok. Aí eu dormi, né? Pedi pro Paulo pra eu dormir sozinha, porque eu ficava rodando na cama entre o colchão vibratório e onde não tinha o colchão vibratório, né? E quando eu rolava, simplesmente quando eu rolava, eu não sentia, eu meio que sentia que eu alongava um pouco as costas, então ele dormiu, né, no quarto dos meninos, tranquilo. Só que de madrugada, eram umas 4 horas da manhã, eu acordei com muita dor. Eu acordei com dor, quer dizer, já não tava mais no sentido de, eu tô deitada, eu não tô sentindo mais dor. Não, eu já tava no nível de, mesmo deitada, tava uma dor insuportável, assim. Aí,
Aí de manhã, bem cedo, o Paulo ligou pro DP, né, que é tipo o centro de saúde, assim, o médico mesmo, né, marcando, olha, eu preciso marcar um médico porque aconteceu isso, né, minha esposa tá travada, enfim. Aí, a gente, na nossa inocência, né, tipo, beleza, daí tava marcado pra 5 horas da tarde naquele dia, na terça-feira. Quem disse que eu conseguia levantar? Era meio-dia, mais ou menos. E aquela dor. O Paulo foi levar os meninos pra escola, né? E aí eu tava conversando com alguns amigos, conversei com a Dani, né? Com a Dani Delans. Aí ela também teve, quando ela tinha síndrome do pânico, coisa parecida, várias vezes ela teve que chamar a ambulância, né? E aí ela me deu todas as coordenadas. Ela falou, Gisele, liga pra esse número. Quer dizer, foi assim, primeiro eu liguei pra ambulância, né? Que é o 999. Aí eles me repassaram pro 111, que é um outro serviço. Daí esse 111, que é o telefone, falaram para eu ligar pro DP. E eu já tinha cancelado a minha consulta, né? Porque eu falei, gente, eu não consigo ir nem no banheiro. Como que eu vou conseguir descer o primeiro lance de escada onde eu tô? Como que eu vou sentar no carro? Como? Não tem como. Aí o que aconteceu? Aí o Paulo ligou, né, pra todos esses números e o 111 falou pra eu ligar pra esse DP mesmo, falando que realmente eu não poderia ir e que me mandasse um médico em casa. E aí, se caso eles não mandassem, aí era pra retornar pro 111 que eles iam dar um jeito, ok. Aí liguei pro DP, o meu médico de confiança tá de férias, então ele não... Porque ele acho que eles já conhecem, assim, quando a pessoa tá com um pouquinho de, né, tipo, frescurite, ou se a coisa é séria, né? Ok, aí o que aconteceu? Eu falando que tava com dor nas costas, Paulo falando por mim, né, que tava com dor nas costas, que isso, que aquilo... E a médica lá falando, não, mas você tem que levar ela pro médico, você tem que levar ela pro hospital, porque não sei o que, papapá. E ele falando, não, ela não está conseguindo levantar, ela não está conseguindo ficar sequer sentada, agora está doendo, agora ela está ficando nervosa, isso... Aí a médica, né, dando uma de, não, mas você tem que isso, você tem que aquilo. Aí chega uma hora, eu falei, Paulo, deixa eu falar com ela. Eu quero ir no hospital. Eu comecei a surtar, e eu comecei a surtar mesmo. Eu falei assim, eu quero ir pro hospital. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Eu não estou conseguindo levantar. Eu não estou conseguindo ficar sentada. Como é que você quer que eu desça a escada? Eu não estou brincando. E daí eu já coloquei as crianças na jogada. Eu falei, olha, eu sou mãe, eu tenho 2 crianças pequenas, eu tô desesperada. Eu não sou, assim, louca, sabe? Tipo assim, eu não sou, sabe? Tipo, isso nunca aconteceu comigo, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei se é muscular, eu não sei se é minha coluna, eu não sei. Poxa, socorro! Eu falei pra ela, socorro, né? Aí que ela viu isso, ela falou, se acalma. Aí eu me acalmei. Daí eu falei, eu só quero que vocês falem o que eu tenho que fazer. Eu faço, mas eu não consigo sair da cama. Ela disse, só um momento, eu já volto a ligar pra vocês. Aí ela desligou o telefone, só que só depois desse escarcéu que eu fiz, né? Aí ela desligou o telefone, ela falou assim, em 2 horas vai ter um médico aí, fica calma. Mas eu acho que só quando eu falei que eu era mãe de 2 crianças pequenas que a mulher se mexeu, sabe? E por ela ver o meu desespero mesmo, porque não era essa coisa de, eu não quero ir no hospital, eu quero ser atendida em casa. Não, é porque eu não conseguia mesmo, né? E daí o que aconteceu? Ok, o médico veio, gente. E fez todo o exame, assim, pra ver se não era o ciático, né? E eu tinha certeza que não era, na verdade. Mas e o medo de levantar da cama? E o medo de repente, não, você tem que ficar quietinha, você não pode se mexer e eu tô lá tentando fazer alongamento. E o medo de, tô colocando coisa quente nas costas, mas não, você tinha que colocar coisa gelada. E o medo de não saber, eu não sou médico, eu não sei. Então, por isso que ele veio até mim, né, fez os exames, porque eu realmente não conseguia sentar. E eu não conseguia sentar mesmo. E o que aconteceu? Aí ele viu que realmente era muscular e fez todos os exames, assim, pra ver se eu conseguia levantar a perna, se isso, aquilo, aonde que eu doía, enfim. Aí ele falou, olha, Gisele, o que tá acontecendo que você não consegue sentar é o medo da dor. Porque você tá muito tensa. E era exatamente isso, gente, era exatamente isso. Daí ele ficou conversando comigo a respeito dos partos que eu tive. E eu falei que foi parto normal. Gente, sem brincadeira, eu pari sem estar grávida, porque a dor que eu senti
quando ele falou, agora você vai levantar, eu vou fazer você levantar, porque você está com medo da sua dor. Só isso, você está tensa. A gente precisa fazer você levantar agora e você vai começar a andar de pouquinho em pouquinho. E foi isso que aconteceu. Na hora que ele falou assim, vamos sentar assim, que ele colocou a minha perna, né? Falou, vamos sentar, não sei o que. Gente, que dor, que dor, que dor, que dor, que dor. Eu falei, não, eu não posso. Aí eu comecei a chorar desesperadamente. Eu falei, gente, eu não consigo, eu juro. Eu falava assim, eu juro pelos meus filhos, eu não consigo. E eu chorava, assim, sabe? Eu falei, eu não consigo dele. Você tá com medo da dor? Você tá com medo de sentir dor? Eu disse, claro que eu tô. Tipo, pô, tá doendo um monte, tá doendo muito, muito, muito. Aí eu levei em consideração assim, gente, a metade do parto normal, pode escrever aí. Acho que 40% da dor do parto normal é das costas, porque a dor era a mesma do parto normal, quando ia nascer o Thomas, sem anestesia, né? Então eu conhecia essa dor e era a mesma dor. Então o que aconteceu? Eu peguei assim e ele falou, Gisele, se apoia o máximo que você consegue. E eu me apoiava assim e fazendo força com a mão pra minha coluna meio que abrir assim, né? Tipo, não fazer tanta força. Daí ele falou, para agora, fica aonde você tá. E eu fiquei, né? E tipo, fazendo força assim com a mão. Ele falou, para, respira e lembra do seu parto normal. Ele falou isso. Ah, pô, pra quê, né? Pegou baixo. Pô, jogo sujo, né? Porque eu sempre falo, se eu quero superar qualquer tipo de dor, eu lembro do meu parto normal, porque daí nada é comparado a isso. Aí ele falou, pensa no seu parto normal. Respira como no seu parto normal. E o parto normal foi assim mesmo. Eu tive que respirar muito profundamente, assim, e tentar, sabe? Tipo, o máximo possível, relaxar. E aí eu fiz isso e fui relaxando meus braços, assim. E no que eu fui relaxando meus braços, tipo, uma dor muito forte realmente na minha coluna, mas eu soltei os braços e... Ai, sabe? Tipo assim... Passou a primeira fase, tipo, fica relaxada, fica relaxada, fica relaxada. Aí fiquei um tempão sentada, fiquei sentada. E ele fica agora pra frente, pra trás, respira, calma, você tá indo muito bem. E ele parecia uma midwife falando comigo. Calma, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Respira, respira. E eu suava frio, gente, eu suava frio. E eu falava pro Paulo, nessa hora eu fiquei nervosa. Eu falei, Paulo, eu tô me sentindo, parece que eu vou desmaiar. Eu falava, parece que eu vou desmaiar. E era igualzinho a hora do parto. Eu falava, Paulo, parece que eu vou desmaiar, eu tô me sentindo tonto. Eu falava, né? Daí o Paulo falou, ela tá tonta, ela tá... E isso, nessa hora, as crianças já tinham, né? O Paulo já tinha pego e eles estavam na sala correndo. Eu escutava os meninos lá no fundo, assim. Felizmente também eles estavam bem calminhos. E eu falava, gente, eu vou desmaiar. Eu fazia assim, sabe? Tipo, eu vou desmaiar, sabe? Tipo assim, e suava frio. Aí o Paulo falou assim, ela vai desmaiar. Ela disse que tá... E ela desmaia, hein? Porque eu também tenho esse negócio de desmaiar. Falei, gente, eu vou desmaiar, eu preciso deitar. E eu falava assim, gente, eu não posso deitar porque vai doer pra caramba. Como é que eu vou fazer? Aí, ele falou assim, calma, respira, continua respirando profundamente. Continua respirando, você não vai levantar agora. Continua. Você tá assim porque você respirou muito forte, muito rápido. Porque você tá passando uma fase, assim, né? Tipo, opa, agora vou levantar, assim. Tipo, o teu organismo tá dando uma reação pra você. Aí até a hora que eu fiquei bem, assim. Fiquei bem, ok. Tá bem? Tô bem. Agora você vai levantar, ele falou pra mim. Eu disse, meu Deus do céu, como é que... E aí, ele falou, agora você vai levantar. Você vai fazer Só que você vai fazer a força... nas suas pernas, você não vai forçar as suas costas, você vai forçar as suas pernas e sem medo, você vai levantar sem medo, relaxa na hora que você estiver levantando e força com as mãos. Eu senti tanta confiança naquilo e eu acreditei tanto naquilo que eu falei, tá bom, vamos lá. Aí daí eu fui, né, tipo, fui de levantar assim, gente, aí nasceu a criança, né, aí eu falei, gente, não, nasceu, é a dor do parto nascendo. Só que o que aconteceu? Tipo, nossa, uma dor. Daí eu não consegui. Aí eu, no meio do caminho, eu desci assim, sabe? Dele, calma, né?
Aí você tá indo muito bem, você tá indo muito bem. É a tua perna que você não tá conseguindo sentir direito o equilíbrio, né? Coloca um pouco mais pra trás a tua perna, você vai conseguir. Coloca um pouco mais pra trás uma das pernas e levanta. Aí nessa segunda vez eu consegui levantar. Eu levantei. Ai, gente, eu levantei. Quando eu levantei, eu falei, e agora? O que eu faço? E assim, tava doendo, tava extremamente dolorido, mas eu tava assim, feliz que eu tava de pé. Eu falei, gente, eu tô de pé. Dele, é o medo da dor, é o medo da dor não te fazia ficar de pé. E eu falei, nossa, eu tô de pé, eu tô de pé, eu tô de pé, eu tô de pé, eu tô de pé. Daí eu falei assim, nossa, parece que você nem vai acreditar que eu tava com essa dor. Ele falou, calma, eu acredito, eu sei, eu tenho que estar aqui. Se a ambulância estivesse aqui, eles iriam fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Isso é mais normal do que você imagina, ele falou. Aí eu falei, o que eu preciso fazer? Ele falou, agora você precisa ficar andando pelo apartamento. Anda até a sala, volta e aí senta. Depois de um tempo, levanta. Você vai ter que fazer agora exercício de ficar levantando, enfim. Aí ele veio, né? Fez todo esse acompanhamento, receitou os remédios mesmo, né? Que eu tinha que tomar, que é nada diferente do paracetamol, mas o ibuprofen e alguma coisa um pouquinho mais forte, que eu não lembro agora o nome. Mas nada de pomada, né? Dessas coisas. Ele disse, isso aí não adianta, isso aí, né? Um anti-inflamatório que ele indicou, na verdade. Acho que é Neurofen, alguma coisa assim. Mas ele falou assim que... Daí eu tava conversando com ele, daí eu falei, por que isso aconteceu comigo, né? Por que isso aconteceu comigo? Ele falou assim, é o corpo que fala com você. Nossa, um médico muito querido, assim, muito querido mesmo. Mesmo. Então, assim, às vezes eu reclamo do plano do NHS em algumas coisas, mas assim, sabe, não dá pra reclamar, não dá pra reclamar. Eu tenho algumas reclamações, às vezes, quando você tem algum problema mais, assim, que você tem que tentar descobrir. Bom, enfim, esse é tema para outro vídeo, mas nesse caso que eu quero falar, o que aconteceu nessa visita do médico, ele foi fantástico, eles foram fantásticos. Aí, ele falando, né, por que aconteceu isso? Ele falou assim, isso acontece muito com as mães. Pegar brinquedo, levar criança, tirar a criança do carrinho, tirar a criança do car seat, né, que é o carrinho do carro, levar pra escola, abaixar, pegar no colo por alguma situação, colocar roupa, que aqui as máquinas são aquelas que são da frente, né? Colocar roupa dentro para lavar, tirar roupa da máquina de lavar. E aí chega uma hora, o corpo fala, chega, não quero mais, chega! Fica quieta, mulher, não aguento mais isso. Faz direito, que a tua coluna não sabe? Abaixa direito, faz as coisas direito. Tipo, e sem contar assim, que nem eu já falei, né, no vídeo anterior, eu tô acima do meu peso, eu tô... eu preciso reforçar, e é o meu corpo falando, né, Gisele, você precisa dar um jeito nisso aí, Gisele, tipo, é mais a cobrança do meu corpo também falando, né, Gisele, você precisa emagrecer, você precisa fazer um exercício físico, porque o negócio aí não tá fácil, não. Então, ele falou assim, não se culpe, é assim mesmo, a gente atende muito casos assim, mas... É o corpo, né? Você precisa... Daí ele me recomendou fazer pilates e também me recomendou fazer exercício físico, assim, no geral, né? Ok. Aí, esses dias, estava também conversando com os amigos, algumas pessoas me indicaram um quiroprata, né? E dia desses eu tava pegando o Thomas na escolinha e descobri que o pai de um amiguinho dele é quiroprata. Então, já peguei o cartão dele, tô só esperando as coisas darem uma acalmada por aqui. E ok. Então é isso, gente. Daí ele foi embora, eu continuei andando. Daí isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, daí o Paulo também não foi trabalhar, né? Porque eu não conseguia ainda me abaixar e tal. Na quarta-feira. Na quinta-feira, o Paulo já foi trabalhar. E aí eu fiquei em casa, daí os meninos não foram pra escolinha, nem na quinta e nem na sexta, porque daí eu não podia levar eles, né, de carro, eu não queria forçar minhas costas, porque ainda foi uma semana pra eu me recuperar, uma semana, assim, eu tava como se fosse, daí, tipo, eu já tava melhor, mas eu tava como se tivesse
prestes a parir, assim, grávida de 9 meses, entendeu? E daí as grávidas de 9 meses sabem, né? Aquela coisa, você deixa cair alguma coisa no chão, caiu! Está correndo risco de alguém colocar essa coisa perigosa na boca? Não, então deixa no chão. Era mais ou menos isso, eu tava desse jeito. Hoje eu já tô melhor. Daí eu só demorei pra gravar os vídeos por causa disso, né? Daí só nessa segunda-feira que aí eu ia poder gravar, só que daí eu acabei não podendo porque os meninos... porque o Paulo levou o carro pra fazer o seguro e eu tava sem carro e eu não queria também levar os meninos a pé pra escola. E ontem, terça-feira, eu tive dentista na hora que a hora que os meninos estavam na escola, né? Então, só hoje, quarta-feira, que eu tô gravando esse vídeo, eu tô gravando diretão, olha só, 25 minutos, gente. Não sei se vai rolar esse tipo de conversa. Quero que vocês me deem o retorno pra... O que vocês acham desse tipo de vídeo, tá bom? Tem gente que, claro, que não vai agradar todo mundo. Quem sou eu pra agradar todo mundo, né? Não, nem quero, nem tenho a pretensão. Mas, enfim, tá bom, gente? Então, foi isso que aconteceu e agora eu tô, assim... vamos dizer, 94%. Eu sinto uma dorzinha assim ainda nas costas, mas nossa, nada comparado à dor mesmo. E, gente, como é bom, né, poder se restabelecer. E é aquilo que eu digo, o que a gente tira disso, né? A gente tira disso que a gente não para, a gente tá direto e faz uma coisa, faz outra, não sei o que. Tem como diminuir o ritmo? Não tem, mas o que acontece é o seguinte, é não sofrer com as coisas. Por exemplo, que nem a minha proposta nesse mês era fazer vídeo todo dia. Não deu? Não deu, paciência, vou fazer o quê? Mas não sofri por conta disso. Ai, não consegui fazer. Eu falei no começo, né? Se eu não conseguir postar é porque alguma coisa aconteceu, enfim. Ok, aconteceu, né, tipo assim, paciência. E outra coisa também, então assim, como é o vídeo todo dia, né, vocês acabam vendo como que foi esse meu mês. Esse mês também teve o problema da minha vesícula, né? Inclusive eu recebi ontem a carta, dia 31 de maio eu vou fazer a ecografia. Já chegou aí, o dia 31 de maio eu faço a minha ecografia para ver as pedras nos rins. Não sei se eu vou conseguir ir, porque é 11 horas da manhã, aí tipo mata, esse horário é horrível pro Paulo, né? Talvez eu vá ter que desmarcar, porque daí tem que ser mais cedo pro Paulo poder... enfim, porque o Paulo tá faltando muito trabalho, né? Porque por conta disso. Enfim, um monte de coisa. Vamos ver. Se der tudo certo, eu vou dia 31. Vou torcer e tomara que o Paulo consiga ficar aqui com as crianças pra eu poder ir no médico. Crianças, tem várias coisas que estão acontecendo com eles, é o final de escolinha, sabe? Nossa, tem várias coisas assim que estão com a minha cabeça também. Que eu falei, calma, Gisele, respira fundo, vai dar tudo certo. E isso, claro, que acaba afetando, né? Sem dúvida nenhuma, o organismo. E o organismo fala, opa, stop, wait a minute, né? E a gente tem que saber lidar com isso e dar calma, pisa no freio, vamos, que vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Eu tô confiante, tô com fé que vai dar tudo certo, sim, com toda certeza, tá bom? Gente, 28 minutos, meu Deus, tem alguém aí? Tem alguém aí? Vai. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, né, desse formato, dessa conversa aí, né? Dá um joinha, não esquece, tá bom? Um beijo pra todo mundo e escreve aqui o que vocês acharam, tá bom? E você, já travou? Já pensou? Já fez aquele... pensou! Tem muita gente, tem uma amiga minha aqui, a Tina, do Londres Pra Você, ela tem um canal, ela falou que aconteceu a mesma coisa com ela lavando a banheira. Ela tava lavando a banheira, quem disse que ela levantou? Não levantou. Aí outras pessoas estavam falando também que aconteceu quando tava passando aspirador em casa. Enfim, tem várias situações que realmente... Isso já tinha acontecido comigo uma vez... no Brasil, há muitos anos atrás, acho que era 2009, que eu tava lavando o cabelo, eu lavei o cabelo e eu fui colocar o shampoo no chão, alguma coisa assim, eu fui pegar alguma coisa do chão. Quem disse que eu levantei esse braço? Ficou. E eu não conseguia levantar. E eu era naquela época, naquele dia, eu tinha um ensaio fotográfico, né, no estúdio. Eu não conseguia levantar esse braço aqui, tudo ficou assim. Eu tive que ir lá no massagista, lá no seu Miyagi, que eu chamava ele de seu Miyagi.
Aí ele colocou uns negócios aqui, assim, nossa, daí destravou, assim, mas eu fiquei também, daquela vez, eu fiquei toda travadona aqui desse... Bom, chega de falar, Gisele, chega de falar, tchau, beijo, fui. Beijo, beijo, beijo e tchau!